seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal da Grafologia do Método Radaic. Meu nome é Letícia, eu sou grafóloga, eu faço vários trabalhos especialistas, né, na escrita, que essa é a minha fonte principal aí de informações, e vendo personalidades, mostro como elas funcionam, consigo entrar na parte mais íntima de uma pessoa, que é a nossa mente. E eu tô hoje aqui para te mostrar como que isso é possível através de personalidades que você conhece, pessoas famosas. Bom, se você acabou de me encontrar aqui pela internet, aproveita, já se inscreve aqui no canal, também coloca um curtir, né? Me ajuda aí, compartilha com seus amigos, porque à medida que a gente interage, esses conteúdos todos vão cada vez chegar mais para você. Aqui no nosso canal eu tenho vídeos todos os dias. Você vai encontrar as grafopílulas, que são pequenos recortes para você entender como a grafologia pode beneficiar a sua vida, e também os vídeos que tem um conteúdo mais profundo, onde eu tenho coloco mais tempo aqui para a gente poder avaliar, integrar, porque o conhecimento ele só funciona se você souber para que serve, não é? Imagina você saber que existe, mas você não sabe para que serve. Mas você tem uma grande ferramenta aí dentro de você, que é a escrita, e você nem imagina os benefícios que isso pode te ajudar na sua vida pessoal, na sua vida profissional, para você, inclusive, gerar mais valor para os seus clientes, fazer um atendimento diferenciado, que as pessoas vão falar: meu Deus, como que essa pessoa é legal? Como que essa pessoa consegue saber exatamente aquilo que eu quero? Você já conversou com alguém assim? Não é gostoso a gente se sentir que a pessoa entende o nosso lado, que a pessoa conecta com a gente? É esse o propósito do método Radaic, que a gente gere conexões e consciência entre as pessoas. E esse caminho só é possível através de quê? De um lugar onde a gente se entenda sem a nossa mente do tipo assim: ah, aquela pessoa me parece meio folgada. Ah, aquele outro, então, nossa, que arrogante. A gente tem dentro da nossa cabeça um blá 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 do caramba. E esse blá 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 atrapalha muito, atrapalha na vida pessoal e na vida profissional. Pode ver que às vezes você recebe um convite aí profissional e aí você fala assim: ah, acho que é melhor eu não ir, porque vai chegar lá, eu vou ser exposto, vou ficar com vergonha, né? Então, às vezes você deixa de aproveitar oportunidades profissionais só pelo fato de você não se conhecer e não saber que você tem aí uma condição de atender aquela a oportunidade que você ganhou. Então, é importante a gente olhar também para nós. E a escrita, ela nos dá esse benefício de você entender se você está na sua carreira certa, se o que você está fazendo tem a ver com o teu propósito, com você como pessoa, né? E melhorar as suas relações, seja aí pessoas da sua casa, pessoas que você tem como amizade, os clientes, né? Você vai fazer atendimentos bem personalizados. E eu tô aqui hoje, você sabe que toda vez que eu venho aqui para gravar ou falar com vocês, eu preparo um texto, escrevo aqui para vocês, e eu trouxe aqui personalidades. Por que eu trouxe personalidades? Porque é assim, a escrita é uma maneira de você chegar muito no íntimo da pessoa, muito em características que ninguém vê. Todo mundo vê o quê? O rosto, a maneira como se veste. Existem pessoas que fazem leitura corporal, outras fazem leitura dos gestos. Não, o meu caminho é direto no cérebro. Então, se eu vou fazer esse trabalho, eu tenho que tomar sempre bastante atenção para que, ao fazê-lo, não invada a privacidade da pessoa. Por esse motivo, a gente utiliza, eu utilizo especialmente, personalidades que vocês estão vendo na mídia, que vocês conhecem as pessoas, né? E para que você consiga entender como funciona. Porque não adianta eu pegar uma pessoa que você também não conhece, e aí você vai falar: ai, legal, mas como que você vai saber se essa pessoa é assim? Então, para que fique mais didático e você consiga compreender, né, e matar aí sua curiosidade, como que é uma avaliação, o que que é possível ver, eu trouxe exemplos de personalidades famosas, tá bom? E a grafologia sempre despertou, né, bastante curiosidade em relação a isso. Fala assim: nossa, como que a pessoa consegue fazer esse tipo de avaliação, que ela consegue mostrar como que o outro está sentindo? É muito interessante, né? Eu tenho certeza que você já deve ter pensado sobre isso. Inclusive, aqui no canal eu tenho um vídeo que eu explico como que a escrita fundamenta, a ciência fundamenta o estudo da escrita. Não sei se você sabe, mas eu também sou perita grafotécnica, eu trabalho para a justiça. Através de uma assinatura, dá para identificar
o autor, a identidade daquele autor. Quem foi que fez essa assinatura? Será que foi mesmo o Marcos que assinou aqui? Ou será que foi uma assinatura falsificada, né? Então, essa validação documental a gente faz através da assinatura. Olha só o poder que tem a escrita de identificar uma pessoa. Se você tem um documento que você assinou, ele tem a sua validade. Se esse documento não foi assinado por você, esse documento deixa de ter validade, ele não existe mais, ele está falso. Então, tamanha é a importância da escrita. A escrita ela é proveniente do cérebro. Então, o que você vê como as pessoas se posicionam não é a verdade da pessoa. É uma personalidade que ela mostra, mas não é a intimidade dela. Algumas vezes sim, algumas vezes aquilo que ela mostra é o que ela é por dentro, mas mesmo desta forma, existem peculiaridades, existem detalhes que não são mostrados publicamente, que somente a pessoa vive aquilo na intimidade e às vezes, na maioria das vezes, de forma inconsciente, que nem ela sabe porque sabe. Quer ver, por exemplo? Você já viu pessoas que têm problemas de estar sempre brigando com os outros? Não importa a relação que ela tem, ela está sempre no conflito com alguém. Outras pessoas têm dificuldade de encontrar um parceiro, né? Dificuldade de encontrar uma pessoa legal para convivência, né? E fala assim, ah, eu tenho aquele chamado dedo podre, não consigo encontrar ninguém. Outras dizem assim, nossa, ninguém presta, as pessoas não valem nada, né? E aí a pessoa tem dificuldade de entrar numa relação, de se entregar ao outro e tá sempre desconfiada, achando que alguém vai passar a perna nela. Cada dia que passa, a gente vê mais casos nesse sentido. Se você é psicólogo, terapeuta ou até professor, professora, psicopedagoga, já sabe que é esse o caminho. A gente escuta muito isso, né? E vem causando um monte de preocupações para quem cuida da saúde mental das pessoas, porque fala assim, aonde vamos parar, né? E tudo tem uma causa e tem lá na frente uma consequência de você manter aquilo. Por isso que o método Radaick, o objetivo é que você se desperte para a tua consciência. Em primeiro lugar, você. Por quê? Se você, seja qual for a sua profissão, se é profissional da área da saúde, psicólogo, se você é um psicólogo que não entende os seus dramas, que não entende as suas forças, você não vai ser um bom profissional. Isso é fato. Você vai ser um profissional que projeta os seus problemas nas outras pessoas. Já ouviu com certeza aquela frase dizendo que se a gente tá num avião e cai as máscaras, né, tem que pôr a máscara primeiro na gente. Então a questão é colocar a máscara primeiro em você. Então, a mensagem aqui é: vamos olhar para uma personalidade? Sim, vamos lá, porque é interessante, porque vai agregar valor para a sua vida, compreensão e entendimento de como alguém funciona, orientar a sua carreira, entender melhor, mas o mais relevante é a transformação que este conhecimento vai gerar para a sua vida. Você destravar suas forças, você destravar aquela situação que você quer avançar, que você quer ter um parceiro, que você quer profissionalmente se posicionar, ter mais força para falar nas redes sociais, colocar a tua voz no mundo, ser livre. Então, essas coisas todas, como faz? Se você não entender como funciona essa maquininha aqui dentro, não vai rolar. Você vai continuar repetindo igual, porque o cérebro ele é um mecanismo que ele repete coisas, porque fica mais gostosinho, mais confortável, não tem que se esforçar. É assim que funciona. Eu também sou especialista na mente. Eu fiz toda uma formação voltada à programação neurolinguística. E na neurolinguística, a gente sabe muito bem como as crenças influenciam o nosso dia a dia, como as crenças e os pensamentos que a gente tem tornam realidade muitas das coisas que a gente simplesmente, quando você começa a usar a seu favor, você nem acredita. Fala, nossa, parece lei da atração. Já ouviu falar da lei da atração? Como que pode isso acontecer? Isso existe? Sim, existe. Mas se você tiver a condição de olhar para si, saber que você tem uma característica e aí você precisa avançar para parar com aqueles medos, você vai ver a grande diferença que isso vai dar para destravar a tua vida em todos os sentidos. Acredita, por quê? Isso acontece na minha vida sempre, porque eu estou sempre fazendo isso, olhando os traços que eu tenho e aonde eu sei que eu preciso ser a minha melhor versão diária. E os meus alunos também, que falam para mim, meu Deus, depois que eu comecei com o método, a minha vida mudou. As coisas já são diferentes. Eu já não vejo como eu via antes. Eu sinto que eu mudei por dentro.
Por quê? A metodologia que eu criei é baseada em toda essa abordagem que eu acabei de te falar. Não se trata só de falar a inclinação da letra, a pressão. Essa parte, ela é técnica. Isso daí, qualquer livro que você pegar, ou qualquer curso mais ou menos assim, na meia boca de grafologia, você vai ver, porque isso é igual em todo lugar. A questão é ter uma metodologia de aplicação que vai te levar do ponto um ao ponto 2. E essa ligação ser feita de uma forma prática e assertiva, para que você consiga aplicar no seu dia a dia, para que faça sentido. Senão vai ser mais um conhecimento de PDF guardado, mais um livro aí que você não lê nunca e fala, ah, é legal, tá, mas você não usa. Para que que você vai ter uma coisa que você não usa? Meu objetivo com o método Radar é que as pessoas usem o conhecimento, porque serviu para mim, mudou minha vida, e eu sei que pode dar um potencial enorme para muitas pessoas. Dito tudo isso, vamos falar hoje então sobre personalidades, né? Eu quero usar a grafologia, a escrita de personalidades famosas para te mostrar como é esse trabalho, como é o método que eu criei, como isso agrega valor para as pessoas, ok? Então, eu trouxe aqui uma personalidade famosa que você conhece, que é o Leonardo DiCaprio. Legal? O Leonardo DiCaprio, quando você olha ele, você fala assim, nossa, que moço bonito, né? Ele ali é todo loirinho, dos olhinhos azuis, tem uma imagem meio angelical, né? Como um homem doce, ele fez muito sucesso já nos cinemas, nos filmes, por ele de fato aparentar esse moço bom, né? Ele fez o Titanic lá, ele era um mocinho. Toma uma aguinha aí também. Então, aí, esse Leonardo DiCaprio, o lindão, bonitão lá, você olha para ele, ele causa ali uma boa impressão, né? Uma impressão do bom moço. Imagina que se ele não fosse o DiCaprio, se ele fosse um moço normal, já, tá? Não fosse famoso. Você ia olhar para ele e falar assim, nossa, esse aqui é um bom partido, né? Ele passa uma coisa de um bom partido. E não estou dizendo que ele não é. O que eu quero compartilhar com você aqui agora é a escrita dele. Por quê? Através dessa escrita, você vai ver como que realmente o Leonardo DiCaprio é. Não como ele parece. Nós estamos falando aqui é o que ele parece, é uma imagem que ele passa. A forma como ele olha, né? Vamos olhar aqui a foto dele antes da escrita? Olha só que interessante. Se a gente fosse fazer uma avaliação, eu não sou especialista do corporal, nada disso, não. Eu sou especialista na escrita, tá? Então, eu vou direto no inconsciente, eu não vou nas imagens visuais, porque as imagens visuais qualquer pessoa pode ver, né? Agora, o que está no inconsciente, só quando você tem um treinamento, você consegue realmente ir um pouquinho mais a fundo. Olha só. Então, a gente está aqui com o Léo DiCaprio, né? Um homem bonito, né? Passa aí um olhar de conquistador, você vê que tem até um olhar apertadinho, uma boquinha fechada, né? Ele, visualmente olhando, né? Deixa eu arrumar aqui a telinha para ficar mais perto para vocês. A gente identifica um homem, né, interessante e tal, né? Podemos ver o formato do rosto dele, tudo isso é visual, tudo isso é visual. Sei que tem relações, etc., mas quando você vai ver a escrita, a coisa muda de figura. Eu quero que você agora, só olhando a imagem dele, do rosto dele, pensa aí, tá? Pensa aí na tua cabeça. Imagina como que é essa pessoa. Faz uma leitura só desse olhar. Se você visse essa pessoa na rua, o que que você ia pensar dela? É, como você ia abordar essa pessoa? E se ele fosse seu cliente e chegou lá, você fala, meu Deus, vou morrer, um homem lindo, chega lá para falar comigo. Não, mas vamos pegar a sério, né? Eu gosto muito de brincar, mas vamos falar sério agora. Ele tem alguns traços que você já vai olhar e vai falar assim, ah, esse cliente é assim. Só que você não sabe quem ele é, você não sabe os problemas que ele enfrenta, você não sabe qual é o drama dele, você não sabe nada, você só sabe essa capa, né? Não tem como você saber coisas mais profundas. Ainda que saiba alguma coisa, a motivação, o que acontece mesmo no íntimo, que não é igual a todo mundo. Tipo, vai. Todo mundo tem uma cara assim. Então, todas as pessoas que têm a cara assim são assado, né? Na escrita não é desse jeito. Por quê? A escrita, ela é individual, ela não repete. Uma pessoa não tem uma escrita igual a outra. Então, não dá para você estabelecer um padrão para uma carreira, um padrão para um tipo de número tal de personalidade. Por quê? Você tem que entender essa dinâmica interna da pessoa.
é mais profunda essa análise. Então, vamos já mostrar agora, eu vou mostrar para vocês aqui a escrita do DiCaprio, tá? Vou parar de compartilhar minha tela e agora eu vou trocar. Vou colocar a escrita dele para você ver como é incrível, né? E vou fazer a leitura também da personalidade, claro, né, para fazer sentido de como que é a personalidade do Leonardo DiCaprio, aquilo que ninguém vê, aquilo que só quem tem a informação de como funciona a mente humana através da escrita consegue decifrar. Então vamos decifrar juntos aqui. É assim que eu faço os cursos, viu, gente? Quando nós estamos lá com as alunas, né, na formação, no curso de formação, na supervisão, na mentoria, a gente traz a escrita das pessoas, né, que estão sendo analisadas, estão sendo estudadas por esses alunos, e eu faço isso online no Zoom com elas. Né, porque é o único jeito que você tem de aprender é trabalhando. E a partir do momento que você se forma, você tem esse conhecimento no Instituto Radar, que eu tenho vários cursos, e lá no Instituto Radar, que eu tenho Alquimia da Escrita, que é um curso básico, onde você vai acessar, as aulas estão todas gravadas, você vai assistir no seu tempo, quando você quiser, e você vai, ao final, vai aprender a fazer uma análise grafológica do passo a passo com o método Radar, que é o que eu criei. E aí você vai entender como fez, ok. Aí você vai avançar o próximo passo. Qual que é? Começar a realizar seus atendimentos. Na realização desses atendimentos, você vai falar, puxa, eu preciso eu preciso de supervisão, eu preciso continuar dentro de um lugar onde eu consiga praticar. Aí você vai ter duas opções. Você pode entrar para a nossa comunidade, a Grafoflix, onde a gente tem encontros uma vez por mês. Você pode trazer suas escritas para a gente abordar na sala, os alunos fazem isso. Ou então você pode entrar para supervisão, para mentoria. Lá na mentoria, nossos encontros são quinzenais por 6 meses. Isso vai acelerar os seus resultados para que você consiga realmente falar, puxa, eu peguei essa escrita, esse caso, isso que está acontecendo, e gerar muito valor para os seus clientes, destravar a vida da onde que eles estão parados. Porque a pessoa que está com o problema, ela não sabe como resolver, ela quer resolver o problema que ela está passando. Com esse conhecimento, você vai direto na origem do problema e você vai auxiliar da maneira que ela consegue te entender. Detalhe, olha como é importante, não é igual para todo mundo. Você tem que ajustar a sua comunicação. Lembra que a responsabilidade do comunicador é a pessoa que comunica, não é quem entende. O papel de um profissional é ajustar a sua comunicação, seja você uma gestora de pessoas, por exemplo, um gestor e tem uma equipe, você tem que ajustar, você não pode falar igual para todo mundo. Às vezes a gente fala assim, a mãe tem uma família, um filho foi de um jeito, outro foi de outro, né? Por que que isso aconteceu? Porque a mãe fala assim, todo mundo, eu trato todos os filhos iguais. Não é para tratar todos os filhos iguais, porque cada filho é de um jeito. Cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma maneira de ver a vida, pensar, identificar. E isso precisa ser visto. Se não for visto da maneira adequada, sabe o que vai acontecer? Vai dar ruim lá na frente. Vamos voltar aqui, então. Se você quiser fazer esses cursos, é só você clicar aqui embaixo no link da descrição do vídeo, tem a lista de espera para você entrar na lista para guardar quando tiver vaga para entrar. Ou então você já pode entrar direto no site www.institutoradaic.com.br e vai lá em online e escolhe o curso que você quer fazer. São mais de 13 cursos disponíveis, mas você tem que começar pelo básico. Ou é o Alquimia da Escrita, ou então você entrar, por exemplo, na Grafoflix, que é a nossa comunidade, enfim. Qualquer dúvida que você tiver, é só me chamar no WhatsApp que tá logo mais. Vamos voltar aqui, então. Vamos falar da escrita do DiCaprio. A escrita do DiCaprio vai mostrar que é uma personalidade que muito, assim, instável. Em alguns momentos, ele tá bem, outros ele não tá muito bem. Ele também tem uma dificuldade de manter a frequência das coisas. Ele começa alguma coisa, depois ele para no meio do caminho, daí ele muda, vai fazer outro negócio. Ele também é uma pessoa que gosta de ter os espaços dele, que gosta de ficar no canto dele. Ele não gosta de ser que você fique toda hora. Por exemplo, se você for se relacionar com o Leonardo DiCaprio, for ficar com ele, tal, aquela coisa, tal, beijinho, tal, não sei o que lá. O que acontece? Não pode ficar no pé do homem, porque ele não gosta. Ele não gosta que fica no pé dele. Ele gosta de ficar no canto dele. Então, assim, ó, é ok, tamo junto, mas dá uma de difícil. Não liga pra ele, não, tá? Deixa ele correr atrás de você. Ele é o tipo de pessoa que vai
gostar de ser tratado desta forma. Agora eu vou te explicar por quê. Ele tem uma questão bastante forte com a figura da mãe materna. Muito provavelmente a mãe dele, quando ele era criança, também fez isso. Não ficava muito ligada com ele, né? E aí ele aprendeu que ele ficava muito melhor no cantinho dele, do jeito dele, e aí ele ia se divertindo, fazendo coisas legais, etc. Quando ele se relaciona com a mulher, ele olha para a mulher e é o inconsciente dele, tá? Meio que projeta, meio que vê aquela informação lá de trás e ele trata assim. Então, se você ficar grudando no pé dele, ele não vai gostar, tá? Esse é o primeiro ponto. Ele é como, imagina que você agora tem o Leonardo DiCaprio com um cliente teu. Aqui na escrita dele também mostra que ele tem medo, tá? Ele tem medo do desconhecido, ele tem medo do que pode vir à tona. Olha só, o cara ele é ator de Hollywood, famoso pra caramba, e ele tem medo. Ele tem um fantasma na cabeça do que pode vir a acontecer. Então, quanto mais você puder antecipar as coisas para ele, mostrar, ele vai se sentir mais seguro. Até na questão do teu trabalho. Imagina que ele é teu cliente, você vai atender, você é psicóloga ou terapeuta, e você vai passar sessões com ele. E você vai falar, eu falo, isso é o que eu faço com os meus clientes, eu já sei como eles funcionam, então eu vou fazer o que eu sei que vai funcionar melhor para cada um. O discurso tem que ser ajustado. Então eu já vou falar, olha, Leonardo, a gente vai fazer um trabalho assim, 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 porque eu sei que ele fica inseguro, ele não sabe quem é essa pessoa aqui, o que que ela vai fazer comigo. Então eu já mostro para ele qual que vai ser a consequência dos dias, como vão ser esses lugares, essas situações. Isso é uma forma que eu tenho de respeitar a pessoa como ela é, ok? E tudo isso que eu estou falando para vocês, eu ensino isso para os meus alunos, o como ver isso. É possível você saber como faz. Outra coisa que o Leonardo DiCaprio também tem é que ele gosta de uma vida de liberdade, ele é uma pessoa muito livre. Se eu, como coach, por exemplo, que eu também sou coach, se eu fosse usar o coaching para ajudá-lo a atingir um objetivo, eu não ia colocar várias tarefas que ele tem que repetir, que tem que ser não sei o quê, porque não funciona para ele. Ele é uma pessoa livre, ele é uma pessoa mais intuitiva. Eu ia falar para ele assim, ó, você tem que ter teu planejamento, ok? Tem. Mas quando você acordar de manhã, você tem que perguntar para si mesmo, o que que eu deveria fazer hoje que vai me ajudar a chegar a esse objetivo? Porque esse discurso é uma fala que serve para pessoas mais intuitivas. Se você fala esse discurso para uma pessoa que ela é mais racional, ela vai olhar para sua cara e vai falar, como assim? Ela vai achar você um péssimo profissional. Eu vou falar, da onde que essa pessoa tirou que tem que perguntar para mim? E se você tá me ouvindo falar e falar assim, nossa, que besteira, é porque provavelmente eu já até sei como é que é tua escrita, tá? Porque as pessoas mais racionais, mais práticas, mais objetivas, mais pés no chão, elas gostam de ter uma segurança de que a coisa tem que ser feita dessa forma. O Leonardo DiCaprio não, ele é uma pessoa, uma alma muito livre. Então, e intuitiva, ele tem muita intuição. E a intuição dele funciona muito bem também. Só que acontece, pelo fato de ele ser muito livre, ele acaba ficando inseguro, porque ele não sabe para onde ele vai. Só que nem ele sabe disso. Isso é algo que está aqui na escrita dele, que é a consequência da liberdade sem ter uma regra, tá? E faz com que ele se sinta inseguro. E eu também sei que na infância ele também teve problemas com o pai. Ele não teve um pai ali muito perto, muito presente, que orientasse ele direitinho. Então ele tem uma falha, né, na estrutura, não uma falha, ele tem uma não foi bem formado, né? Essa questão da segurança que um pai oferece, para ele ficou faltando. E a mãe deixava ele mais ou menos livrinho. Então ele tem um desejo, sim, de conectar com a figura feminina, etc., mas nas devidas, ah, nos devidos limites. Mas ele também tem uma dificuldade com a figura masculina. E aí você fala, puxa, e o cara é o bambambam de Hollywood. Você viu tudo isso na cara dele? Não, e nunca você vai ver. Por quê? E tudo isso que eu te falei está dentro da mente dele. Porque através dos gestos ao escrever de uma pessoa é possível saber como ela pensa, sente, como ela age no pequeno, médio e longo prazo. Saber se ele está numa carreira que tem a ver com ele, por exemplo, como ator, tá ótimo. Como empreendedor, eu já não sei. Então, se ele tivesse que gerenciar os bens dele, a parte financeira dele, eu já ia falar, eita, é melhor se contratar alguém, porque não vai dar muito certo, não, né?
Talvez seja interessante você ter um empresário, e ele tem, claro, todo ator tem, mas ele tem, todo mundo tem as forças e as fraquezas. Eu falei para você aqui algumas forças e fraquezas, dá para falar muito mais coisa. Mas já que a gente tem um certo tempo limitado, vamos passar para um próximo. Eu tenho aqui uma outra pessoa também que eu trouxe para você, que eu gosto muito de falar dessa personalidade. Vou interromper a tela aqui e vamos falar desta personalidade. Ela é a mulher do Harry Potter, né? A escritora, a J.K. Rowling. E por que que eu escolhi ela para falar para você? Porque ela, além de ter escrito né, ter marcado a história incrivelmente, né, do mundo com a história do Harry Potter, ela como pessoa tem uma história muito interessante. A J.K. Rowling, ela se separou do marido logo que acho que ela ficou pouco tempo casada com ele, inclusive. E aí o que acontece? Ela se separou e ela teve uma história muito complicada, né? Ela teve problemas aí, ela tinha um filho pequeno, ela tinha que sustentar essa criança, ela ficou zerada, ela ficou sem dinheiro nenhum. E aí você vê hoje, ela é uma mulher super famosa, gente, mulher super rica, né? Conseguiu se estabelecer no mundo, criou uma história incrível. E ela, por diversas vezes, ela chegou até nos lugares para falar do trabalho dela e desse livro que ela tinha, e as pessoas não valorizavam. Ela simplesmente era desvalorizada, né? As pessoas falavam assim, não, nada a ver essa pessoa, o que que ela, né? Nada a ver esse tipo de coisa que ela está trazendo, né? Esse livro que é o que ela queria publicar. Então, com o tempo, essa pessoa, ela foi se colocando de forma que ela conseguiu alcançar o objetivo. E aí o que acontece? Quando a gente olha para o rosto dela, de novo, a gente não vê nada disso. Não vê, você não tem como você ver. Vamos ver o rosto dela, a fotografia dela. Eu vou abrir para você aqui, só um minutinho. Daí você vai ver a fotografia dela e a gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez aí com a, a fotografia do Leonardo DiCaprio. Aqui é a foto dela. Quando a gente olha para essa pessoa, a gente não vai conseguir entender que ela ia virar uma grande escritora. Ela faliu, ela perdeu todo o dinheiro que ela tinha. E a J.K. Rowling, como eu falei para você, passou por uma desilusão amorosa muito grande. Ela perdeu, né? Logo que ela casou, o marido dela traiu ela, super história dela. E ela venceu na vida. Então, eu trouxe ela porque para que a gente veja que quando nós olhamos para a pessoa, a gente não consegue saber o quão capaz, quanta força essa pessoa tem, e a gente sabendo disso, a gente pode ajudar essa pessoa a realmente sair daquela situação. E porque aquilo já existe dentro dela. A gente não está fazendo nenhum negócio do tipo assim, nossa, a gente que fez com que ela ficasse poderosa. Não. Nós estamos falando algo que essa pessoa já sabe. No caso dela, ela conseguiu, sabe, fazer por si própria. Em inglês tem uma expressão que se chama self-made, que a pessoa se criou, ela se construiu. Então, ela fez isso por ela. Só que, às vezes, você não vai conseguir fazer isso com você se você não souber de certas coisas. E se você souber, pelo menos vai dar uma agilizada aí na tua vida, né? Você vai conseguir avançar mais rápido do que você pensava. Então, veja só. Agora vamos olhar a escrita dela para ver como que é, né? Da onde que veio essa história de refazer um Harry Potter? Como ela teve essa ideia? Você já pensou nisso? Eu já pensei. Eu sou fã do Harry Potter, li todos os livros. Quando tinha o lançamento, lá estava eu no cinema para ser uma das primeiras, porque eu queria ver o Harry Potter. E ela criou uma história que as pessoas até hoje, né, ficam aí falando sobre a história do Harry Potter. E foi até uma tristeza. Nossa, quando acabou o Harry Potter, gente, foi muito deprimível. Mas vamos aqui, ó. Essa aqui é a escrita da nossa querida J.K. Rowling. Aqui nessa maneira de ela assinar, essa assinatura dela, que está bem aqui em cima, e aqui embaixo é o texto dela, beleza? Então, vamos falar algumas características dela como pessoa. Então, quem a vê socialmente vai ver uma pessoa amistosa, amorosa, afetuosa, mas ela também é muito inteligente.
Quem olha para ela e vê, ai, com aquela carinha, parece que ela é uma senhorinha que trabalha em casa, né? Que tá lá tomando o chazinho da tarde e você não dá nada por ela. Mas ela é uma mulher muito inteligente. Ela tem uma inteligência de conectar pontos de uma forma muito rápida. O olhar dela, ele é sistêmico. Ele consegue ir de um ponto ao outro muito ágil e rapidinho, tá? Ela tem uma velocidade de conexão de informação muito grande. O cérebro dela começa uma coisa, vê e entende, e ele vai do começo ao fim. Ela, como diferente do Leonardo DiCaprio, ela não fica parando no meio do caminho. Ela vai lá, entende como faz e ela dá um jeito de realizar. Ela é uma mulher muito realizadora. Ela só para quando ela consegue. Ela tem essa característica especial. Imagina você, se tiver um colaborador na sua empresa, assim, né? Você é gestor, você tem uma equipe. Imagina você ter uma pessoa com esse perfil aqui. Que maravilha, né? Ela tem traços. Ela, inclusive, entrou em depressão. Eu acabei de lembrar disso porque eu vi um traço aqui que fala um pouco sobre esse cansaço, um pouco de depressão. Teve depressão e ela venceu, inclusive, a depressão. Ela bebia, ela tinha problema com alcoolismo, né? Logo no começo, depois ela conseguiu superar. Mas, detalhe, ela é uma mulher que não vê barreiras na realização dos seus projetos e dos seus sonhos. Ela vê soluções. Ela é orientada à solução, não é orientada a um problema, né? Ela consegue ir avançar independente das circunstâncias que ela vai ter que enfrentar. A mulher durona, não dura na queda. É uma grande, grande olhar de empresária. Ela é uma pessoa mais calada, mais na dela, mais quieta, mas extremamente afetuosa. Ela é amável com as pessoas, né? Ela entende o lado dos outros. Essa é uma característica muito positiva que fez com que ela se tornasse quem ela se tornou. Ela também, é como eu falei, ela não pega três, quatro, cinco projetos para fazer. Ela tem um objetivo, ela é muito focada e ela faz uma coisa depois a outra, uma coisa depois a outra. Imagina você que tem empresa e encontrar uma pessoa com essa escrita aqui, que maravilha! Você ia falar, quero contratar essa pessoa hoje, né? Você vê, ela não trabalha para ninguém, ela trabalha para ela. Ela fez, né? Ela se fez, se criou. Por isso que eu trouxe a escrita dessa mulher, porque é incrível como já tem aqui uma premissa muito forte, ela poderia não ter dado certo? Sim, poderia. Se de repente ela desse ouvido para os outros, se ela não fosse tão firme nas suas convicções, nas suas crenças, poderia. Mas ela resolveu ir até o fim, até ela conseguir. É uma inspiração esse tipo de história, ela é inspiradora para nós que estamos estudando e para ela, você imagina que se ela soubesse disso, ela vai falar, nossa, se eu soubesse disso, eu tinha feito antes, né? Ela deve pensar isso, eu também acho, com certeza. Agora, veja, na assinatura, a gente vê como ela é dentro dela. Ela é uma pessoa muito... Por que que ela consegue fazer tudo isso? Vou te explicar. Porque ela é muito criativa, ela consegue inventar coisas de uma maneira muito forte. Se ela fosse uma criatividade só criar, só porque a gente tem muitas pessoas que são criativas, mas elas não conseguem colocar em prática, ela só fica viajando na maionese. Nossa, a pessoa tem 500 mil ideias, de 500 mil ideias ela não faz nenhuma, ela só tem as ideias. E a J.K. Rowling não, ela tem a ideia, ela é criativa e ela percorre as coisas até conseguir. Ela também tem uma habilidade muito favorável aqui, presente na assinatura, que é a condição de desviar de problemas. Dentro dela, como eu falei, ela tem soluções, ela não tem problemas. Então, se ela dentro encontra uma barreira, mas como que eu vou fazer? Vou fazer, vamos supor, o Harry Potter, ele tem várias temporadas, né? Vamos falar, vários livros, né? Vários filmes. Se você não tem uma autoestima boa e você é ela, você vai falar assim, mas será que as pessoas vão gostar? São muitos livros. Quando a J.K. Rowling escreveu o Harry Potter, ela não pegou e falou assim, olha, será que as pessoas vão gostar? Não, ela falou, as pessoas vão gostar. Elas vão gostar. E ela já tinha tudo na cabeça, tudo do começo ao fim. E ela foi soltando esses conteúdos. Se ela ficasse insegura ao projeto que ela queria colocar, ela não ia pensar nisso. Ela não ia falar sobre isso, né? Então, a gente vê aqui nos traços da escrita dela que não dá para saber na cara dela que ela é esse tipo de pessoa. Impossível. Impossível a gente ter essa oportunidade de, né, falar, puxa, como ela funciona, como ela é, né? No olho dela, na cara dela. Então, ela é uma mulher fervorosa que vai atrás das coisas, criativa, muito inteligente.
e tem grandes oportunidades de crescer na vida, que foi o que ela fez, né? E é muito legal a gente ver isso. Então, veja só. Hoje a gente fez uma avaliação aqui de duas personalidades famosas. A primeira, um ator, Leonardo DiCaprio. Um homem, e aí no rosto dele não é possível ver tudo isso que eu te falei, né? As habilidades, se ele está na carreira certa, o que que ele precisa trabalhar, né? O que que se você fosse atender o DiCaprio, você falaria para ele. E a gente tem uma escritora, uma mulher e que ela enfrentou grandes problemas, como a depressão, como um término de um casamento, e ela se fez, ela construiu o seu império, ela construiu tudo que ela precisava para ela, né, se manter. E a gente viu aqui duas personalidades diferentes, como elas no rosto não dá para saber nada disso. Então, você já deu para perceber do tamanho do poder de que a escrita pode oferecer para a sua vida, para a sua carreira e melhorar o valor que você entrega para as pessoas. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Se você quiser aprender como faz de novo, só você entrar no meu site www.institutoradaic.com.br, que é um portal de grafologia de todos os cursos que tem, o maior portal do Brasil, onde tudo que eu aprendi durante todos esses anos eu venho colocando para que os alunos possam aprender o básico, evoluir e ter a minha ajuda para trabalhar, porque não se fala só de você estudar, você tem que usar o conhecimento na prática e trabalhar, colocar a serviço de outras pessoas. Se o conhecimento não serve para te melhorar em primeira instância, você nunca vai ser um bom profissional grafólogo. Você vai ser uma pessoa que só usa a escrita para rotular os outros, para ficar fuxicando a vida das pessoas e colocar só as pessoas para baixo. Agora, um grafólogo que faz o trabalho interior, um grafólogo que usa o método Radaic para se melhorar, para que a entrega dele para o outro seja melhor e a vida dele satisfatória, para que ele se liberte, aí sim vai valer a pena. E esse é o meu objetivo dentro do Instituto com os alunos, tá ok? Espero te encontrar por aí, ou nas redes sociais, no Instagram, @Letícia Radaic, e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até já!